Frankenstein, ou O Moderno Prometeu de Mary Wollstonecraft, Godwin, Shelley. Parte 6. Capítulo 13 a 15. Você vai ouvir agora a leitura integral dos capítulos 13 a 15 de Frankenstein, de Mary Shelley, uma seção decisiva da obra, em que a voz da criatura se torna o centro da narrativa e sua consciência finalmente desperta. Nestes capítulos, acompanhamos 3 momentos essenciais de sua trajetória. Primeiro, o nascimento da esperança. Escondida ao lado da cabana dos de Lacey, a criatura observa a bondade daquela família, aprende suas palavras e descobre, pela primeira vez, o significado de afeto e convivência humana. Depois, vem a revelação da história de Safi. Por meio das lembranças e cartas da jovem, a criatura amplia seu entendimento sobre justiça, liberdade, amor, ruína e coragem, compreendendo que o mundo humano é vasto, complexo e frequentemente cruel. Por fim, o momento mais profundo e trágico, o aprendizado, a revelação e o desastre. Ao encontrar livros e o diário de seu criador, a criatura descobre a verdade brutal sobre sua origem e, tomado pela necessidade de afeto, tenta se aproximar da família. O encontro, porém, termina em medo, violência e rejeição, destruindo o último fragmento de esperança que ele guardava. Estes capítulos revelam que o monstro não nasceu maligno, foi o mundo que o ensinou a sofrer. Aqui, vemos a formação de sua mente, seu coração e sua dor, e compreendemos o início de sua queda. Se esta leitura lhe inspira, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar as próximas partes desta obra, bem como os novos títulos que serão publicados aqui. Capítulo 13. Apresso-me agora a chegar à parte mais comovente da minha história. Relatarei eventos que me impressionaram com sentimentos que, do que eu tinha sido, fizeram-me o que sou. A primavera avançava rapidamente, o tempo tornou-se ameno e o céu, sem nuvens. Surpreendia-me que aquilo que antes era deserto e sombrio agora florescesse com as mais belas flores e verdura. Meus sentidos eram gratificados e revigorados por 1000 aromas de prazer e 1000 visões de beleza. Foi em um desses dias, quando meus camponeses descansavam periodicamente do trabalho, o velho tocava sua guitarra, e as crianças o escutavam, que notei que a expressão de Félix era melancólica além de qualquer descrição, ele suspirava com frequência, e certa vez seu pai interrompeu a música, e conjecturei, pelo seu modo de agir, que indagava a causa da tristeza do filho. Félix respondeu num tom alegre, e o velho estava prestes a retomar a música quando alguém bateu à porta. Era uma dama a cavalo, acompanhada por um camponês que lhe servia de guia. A dama vestia um traje escuro e estava coberta por um espesso véu negro. Agatha fez uma pergunta, a qual a estranha respondeu apenas pronunciando, com um doce sotaque, o nome de Félix. Sua voz era musical, mas diferente da de qualquer um de meus amigos. Ao ouvir essa palavra, Félix veio rapidamente até a dama que, ao vê-lo, ergueu o véu, e contemplei um semblante de beleza e expressão angélicas. Seus cabelos, de um negro cor de azeviche reluzente, estavam curiosamente trançados, seus olhos eram escuros, mas gentis, embora animados, seus traços tinham proporções regulares, e sua compleição era maravilhosamente alva, cada face tingida de um delicado rosa. Félix pareceu arrebatado de prazer quando a viu, todo o traço de tristeza desapareceu de seu rosto, e ele imediatamente expressou um grau de júbilo estático que eu mal acreditaria possível, seus olhos cintilaram, suas faces coraram de alegria, e naquele momento julguei-o tão belo quanto a estranha. Ela, por sua vez, parecia tomada por sentimentos diversos, enxugando algumas lágrimas de seus lindos olhos, estendeu a mão a Félix, que a beijou arrebatadamente e chamou-a, tanto quanto pude distinguir, de sua doce árabe. Ela não parecia compreendê-lo, mas sorriu. Ele ajudou-a a desmontar, dispensou o guia e conduziu-a para dentro do chalé. Algumas palavras foram trocadas entre ele e seu pai, e a jovem estrangeira ajoelhou-se aos pés do velho e teria beijado sua mão, mas ele a ergueu e abraçou-a afetuosamente. Percebi logo que, embora a estranha emitisse sons articulados e parecesse ter uma língua própria, ela não compreendia, nem era compreendida pelos camponeses. Eles faziam muitos sinais que eu não compreendia, mas vi que sua presença difundia alegria pelo chalé, dissipando a tristeza como o sol dissipa as névoas da manhã. Félix parecia particularmente feliz, com sorrisos de alegria, dava as boas-vindas à sua árabe.
Ágata, a sempre gentil Ágata, beijou as mãos da linda estrangeira e, apontando para o irmão, fez sinais que me pareceram indicar que ele estivera triste até a chegada dela. Algumas horas se passaram assim, enquanto eles, por suas expressões, demonstravam alegria cuja causa eu não compreendia. Logo percebi, pela repetida ocorrência de certos sons que a estranha repetia após eles, que ela estava tentando aprender sua língua, e a ideia imediatamente me ocorreu de que eu deveria me aproveitar dos mesmos ensinamentos para o mesmo fim. A estrangeira aprendeu cerca de 20 palavras na primeira lição. A maioria delas, na verdade, eram palavras que eu já havia compreendido, mas aproveitei as outras. Quando anoiteceu, Ágata e a árabe retiraram-se cedo. Ao se separarem, Félix beijou a mão da estrangeira e disse: "Boa noite, doce Safi." Ele permaneceu acordado por muito mais tempo, conversando com o pai, e pelo frequente repetir de seu nome conjecturei que adorável hóspede era o assunto da conversa. Ansiava ardentemente compreendê-los, e concentrei todas as minhas faculdades nesse propósito, mas achei completamente impossível. Na manhã seguinte, Félix saiu para o trabalho, e após as ocupações habituais de Ágata serem concluídas, a árabe sentou-se aos pés do velho e, tomando sua guitarra, tocou algumas melodias tão encantadoramente belas que arrancaram de meus olhos lágrimas de tristeza e deleite ao mesmo tempo. Ela cantava, e sua voz fluía em um rico compasso, elevando-se ou esmorecendo como um rouxinol dos bosques. Quando terminou, entregou a guitarra a Ágata, que inicialmente a recusou. Ela tocou um ar simples, e sua voz acompanhou-o em doces notas, embora sem se igualar ao maravilhoso canto da estrangeira. O velho parecia extasiado e disse algumas palavras que Ágata tentou explicar a Safi, pelas quais ele parecia querer expressar que ela lhe concederá o maior prazer com sua música. Os dias agora passavam tão pacificamente quanto antes, com a única diferença de que a alegria substituíra a tristeza nos semblantes de meus amigos. Safi era sempre alegre e feliz, ela e eu progredíamos rapidamente no conhecimento da língua, de modo que, em 2 meses, comecei a compreender a maioria das palavras proferidas por meus protetores. Enquanto isso, o solo escuro cobriu-se de vegetação, e as margens verdes se encheram de inúmeras flores, doces ao olfato e à visão, estrelas de pálida radiância entre os bosques iluminados pela lua. O sol tornava-se mais quente, as noites claras e suaves. E meus passeios noturnos eram um prazer extremo para mim, embora fossem consideravelmente encurtados pelo tardio pôr e cedo nascer do sol, pois eu nunca me aventurava a sair durante o dia, temendo encontrar o mesmo tratamento que antes sofrerá na primeira aldeia em que entrei. Meus dias eram gastos em intensa atenção, para que eu pudesse dominar mais rapidamente a língua, e posso vangloriar-me de ter avançado mais depressa que a árabe, que compreendia muito pouco e conversava em notas entrecortadas, enquanto eu compreendia e podia imitar quase todas as palavras que eram ditas. Enquanto eu avançava na fala, também aprendi a ciência das letras, como era ensinada à estrangeira, e isso abriu diante de mim um vasto campo de maravilha e deleite. O livro com que Félix instruía Safi era As Ruínas dos Impérios, de Volney. Eu não teria entendido o propósito desse livro se Félix, ao lê-lo, não tivesse dado explicações minuciosas. Ele havia escolhido essa obra, dizia, porque o estilo declamatório fora moldado em imitação dos autores orientais. Por meio desse livro, obtive um conhecimento superficial de história e uma visão dos vários impérios que então existiam no mundo. Ele me deu uma visão dos costumes, governos e religiões das diferentes nações da Terra. Ouvi sobre os preguiçosos asiáticos, sobre o estupendo gênio e atividade mental dos gregos, sobre as guerras e a virtude maravilhosa dos primeiros romanos, sobre sua posterior degeneração, sobre o declínio daquele poderoso império, sobre cavalaria, cristianismo e reis. Ouvi falar da descoberta do hemisfério americano e chorei com Safi pelo infeliz destino de seus habitantes originais. Essas narrativas maravilhosas inspiraram-me sentimentos estranhos. Era o homem, de fato, ao mesmo tempo tão poderoso, tão virtuoso e magnífico, e ainda assim tão vicioso e baixo? Parecia-me, ora um mero ramo do princípio maligno, ora tudo o que se pode conceber de nobre e divino. Ser um homem grande e virtuoso parecia-me a mais alta honra que pode caber a um ser sensível, ser baixo e vicioso, como tantos registrados na história, parecia-me a mais baixa degradação, uma condição mais abjeta que a da toupeira cega ou do verme inofensivo.
Por muito tempo não pude conceber como um homem podia sair para assassinar seu semelhante, ou sequer porque existiam leis e governos, mas, ao ouvir detalhes de vício e derramamento de sangue, meu assombro cessou e desviei-me com repulsa e aversão. Toda a conversa dos camponeses agora me revelava novos prodígios. Enquanto eu escutava as instruções que Félix oferecia à árabe, o estranho sistema da sociedade humana era-me explicado. Ouvi sobre a divisão de propriedade, sobre a imensa riqueza e a pobreza miserável, sobre posição social, linhagem e sangue nobre. Essas palavras induziram-me a voltar-me para mim mesmo. Aprendi que as posses mais estimadas por vossos semelhantes eram alta e imaculada linhagem unida à riqueza. Um homem podia ser respeitado com apenas uma dessas vantagens, mas sem nenhuma delas era considerado, salvo em raríssimos casos, um vagabundo e um escravo, condenado a desperdiçar suas forças para o lucro de poucos escolhidos. E o que era eu? De minha criação e de meu Criador eu era absolutamente ignorante, mas sabia que não possuía dinheiro, nem amigos, nem qualquer tipo de propriedade. Além disso, era dotado de uma figura horrivelmente deformada e repulsiva, eu nem sequer era da mesma natureza do homem. Era mais ágil que eles e podia sobreviver com uma dieta mais grosseira, suportava extremos de calor e frio com menos dano ao meu corpo, minha estatura excedia muito a deles. Quando olhava ao meu redor, via e ouvia falar de ninguém semelhante a mim. Era eu, então, um monstro, uma nódoa sobre a terra, de quem todos fugiam e que todos rejeitavam. Não posso descrever a agonia que essas reflexões me infligiam, tentei afastá-las, mas a tristeza apenas aumentava com o conhecimento. Ah, se eu tivesse permanecido para sempre em minha floresta nativa, sem conhecer nem sentir além das sensações de fome, sede e calor. Quão estranha é a natureza do conhecimento! Ele se agarra à mente, quando uma vez a invade, como o líquen à rocha. Eu desejava às vezes sacudir todo o pensamento e sentimento, mas aprendi que havia apenas um meio de superar a sensação de dor, e esse era a morte, um estado que eu temia e ao mesmo tempo não compreendia. Eu admirava a virtude e os bons sentimentos e amava os modos gentis e as qualidades amáveis dos meus camponeses, mas era excluído de qualquer convivência com eles, exceto pelos meios que eu obtinha furtivamente, quando estava invisível e desconhecido, e que mais aumentavam do que satisfaziam o desejo que eu tinha de tornar-me um entre meus semelhantes. As palavras suaves de Ágata e os sorrisos animados da encantadora árabe não eram para mim. As doces exortações do velho e a conversa viva do amado Félix não eram para mim. Miserável, infeliz desgraçado! Outras lições foram gravadas em mim ainda mais profundamente. Ouvi sobre a diferença dos sexos, sobre o nascimento e crescimento das crianças, como o pai se derretia diante dos sorrisos do bebê, e as graciosas travessuras da criança mais velha, como toda a vida e cuidados da mãe estavam envolvidos naquele precioso encargo, como a mente juvenil se expandia e adquiria conhecimento, e sobre irmão, irmã e todos os variados laços que unem um ser humano a outro em vínculos mútuos. Mas onde estavam meus amigos e parentes? Nenhum pai velara meus dias de infância, nenhuma mãe me abençoara com sorrisos e carícias, ou, se o haviam feito, toda a minha vida passada era agora uma mancha, um vazio cego em que nada distinguia. Desde minhas primeiras lembranças eu era como então era em altura e proporção. Nunca havia visto um ser semelhante a mim ou que reivindicasse qualquer relação comigo. O que era eu? A pergunta retornava de novo, podendo ser respondida apenas com gemidos. Em breve explicarei a que tendiam esses sentimentos, mas permita-me agora retornar aos camponeses, cuja história despertava em mim tantos sentimentos variados de indignação, deleite e assombro, mas que todos terminavam em amor adicional e reverência por meus protetores, pois assim eu gostava, em uma inocente e meio dolorosa autoilusão, de chamá-los. Capítulo 14. Transcorreu algum tempo antes que eu conhecesse a história de meus amigos. Era uma história que não poderia deixar de gravar-se profundamente em minha mente, pois desdobrava uma série de circunstâncias, cada qual interessante e maravilhosa para alguém tão absolutamente inexperiente como eu era. O nome do velho era de Lacey. Ele descendia de uma boa família na França, onde viverá por muitos anos em abastança, respeitado por seus superiores e amado por seus iguais. Seu filho fora educado a serviço de seu país, e Ágata estivera entre damas da mais alta distinção.
Poucos meses antes de minha chegada, eles tinham vivido numa grande e luxuosa cidade chamada Paris, cercados de amigos e possuidores de todo o prazer que a virtude, o refinamento do intelecto ou o gosto, acompanhados de uma fortuna moderada, podiam oferecer. O pai de Safi fora a causa de sua ruína. Ele era um mercador turco e habitara Paris por muitos anos, quando, por alguma razão que não pude aprender, tornou-se odioso ao governo. Foi preso e lançado na cadeia exatamente no dia em que Safi chegará de Constantinopla para juntar-se a ele. Foi julgado e condenado à morte. A injustiça de sua sentença era flagrante, todo o povo de Paris indignou-se, e julgou-se que sua religião e riqueza, mais do que o crime que lhe era imputado, haviam sido a causa de sua condenação. Félix estivera acidentalmente presente ao julgamento, seu horror e sua indignação foram incontroláveis ao ouvir a decisão do tribunal. Naquele instante, fez o solene voto de libertá-lo e pôs-se a procurar os meios. Após muitas tentativas infrutíferas de obter admissão na prisão, encontrou uma janela fortemente gradeada, numa parte desguarnecida do edifício, que dava luz ao calabouço do infeliz muçulmano que, carregado de correntes, aguardava desesperado a execução da sentença bárbara. Félix visitou as grades à noite e fez conhecer ao prisioneiro suas intenções em seu favor. O turco, espantado e exultante, tentou inflamar o zelo de seu libertador com promessas de recompensa e riqueza. Félix rejeitou tais ofertas com desdém, mas, quando viu o adorável Safi, que tinha permissão de visitar o pai e que, por seus gestos, exprimia viva gratidão, o jovem não pôde deixar de reconhecer, em seu íntimo, que o cativo possuía um tesouro que recompensaria plenamente seu esforço e seu risco. O turco percebeu rapidamente a impressão que sua filha produzira no coração de Félix e procurou prendê-lo ainda mais firmemente a seus interesses, prometendo-lhe a mão da jovem em casamento logo que fosse conduzido a um lugar seguro. Félix era sensível demais para aceitar tal oferta, mas passou a considerar a probabilidade desse acontecimento como a consumação de sua felicidade. Nos dias seguintes, enquanto se faziam os preparativos para a fuga do mercador, o zelo de Félix foi aquecido por várias cartas que recebeu daquela linda jovem, que encontrara meios de exprimir seus pensamentos na língua de seu amante com a ajuda de um velho, servo de seu pai, que entendia francês. Ela agradecia, nos termos mais ardentes, os serviços que ele tencionava prestar a seu progenitor e, ao mesmo tempo, lamentava docemente o próprio destino. Tenho cópias dessas cartas, pois encontrei meios, durante minha permanência no casebre, de conseguir instrumentos de escrita, e as cartas estavam frequentemente nas mãos de Félix ou de Ágata. Antes de partir eu as darei a ti, elas provarão a verdade de meu relato, mas, por ora, como o sol já se encontra bem baixo, terei tempo apenas para repetir-te o conteúdo delas em resumo. Safi contava que sua mãe fora uma árabe cristã, capturada e transformada em escrava pelos turcos, recomendada por sua beleza, conquistar o coração do pai de Safi, que a desposou. A jovem falava em termos elevados e entusiásticos de sua mãe, que, nascida em liberdade, desprezava a servidão a qual fora reduzida. Ela instruíra a filha nos princípios de sua religião e a ensinara a aspirar a poderes mais altos de intelecto e a uma independência de espírito proibida às seguidoras de Muhammad. Essa senhora morreu, mas suas lições ficaram indelevelmente impressas na mente de Safi, que adoecia ante a perspectiva de retornar à Ásia e ser enclausurada entre as paredes de um harém, autorizada apenas a ocupar-se de divertimentos infantis, inteiramente inadequados ao temperamento de sua alma, agora acostumada a grandes ideias e a uma nobre emulação pela virtude. A perspectiva de casar-se com um cristão e permanecer num país onde as mulheres eram autorizadas a ocupar um lugar na sociedade era-lhe encantadora. O dia fixado para a execução do turco aproximava-se, mas, na noite anterior, ele deixou a prisão e, antes do amanhecer, já se encontrava a muitas léguas de Paris. Félix obtivera passaportes em nome de seu pai, de sua irmã e de si mesmo. Antes disso, comunicara seu plano ao velho, que auxiliará o ardil abandonando a casa sob o pretexto de uma viagem e escondendo-se, com a filha, numa parte obscura de Paris. Félix conduziu os fugitivos através da França até Lyon e, atravessando o Monte Cenis, levou-os a Livorno, onde o mercador decidirá esperar uma oportunidade favorável de passar para alguma região dos domínios turcos. Safi resolveu permanecer com o pai até o momento da partida e, antes desse dia, o turco renovou a promessa de que ela seria unida a seu libertador,
E Félix permaneceu com eles na expectativa desse acontecimento e, nesse meio tempo, desfrutava da companhia da árabe, que lhe demonstrava o mais simples e terno afeto. Conversavam um com o outro por meio de um intérprete, às vezes, apenas pela interpretação dos olhares, e Safi cantava para ele os ares divinos de sua pátria. O turco permitiu que essa intimidade se desenvolvesse e alimentou as esperanças dos jovens amantes, enquanto em seu íntimo nutria planos bem diferentes. Repugnava-lhe a ideia de que sua filha se unisse a um cristão, mas temia o ressentimento de Félix, caso parecesse frio, pois sabia que ainda se achava em poder de seu libertador, se este resolvesse traí-lo ao estado italiano em que habitavam. Revolveu 1000 planos para prolongar o engano até o momento em que já não fosse necessário e, em segredo, levar consigo a filha quando partisse. Seus desígnios foram facilitados pelas notícias que chegaram de Paris. O governo da França enfureceu-se profundamente com a fuga de sua vítima e nada poupou para descobrir e punir o libertador. A trama de Félix foi rapidamente descoberta, e de Lacey e Agatha foram lançados na prisão. A notícia chegou a Félix e arrancou-o de seu sonho de prazer. Seu pai cego e idoso e sua doce irmã jaziam num cárcere infecto, enquanto ele desfrutava o ar livre e a companhia daquela quem amava. Essa ideia era-lhe um suplício. Rapidamente combinou com o turco que, se este encontrasse oportunidade favorável de fuga antes que Félix pudesse voltar à Itália, Safi permaneceria como pensionista em um convento em Livorno, e então, deixando a adorável árabe, ele apressou-se em partir para Paris e entregou-se à vingança da lei, na esperança de libertar de Lacey e Agatha com esse procedimento. Ele não teve êxito. Eles permaneceram presos por 5 meses, até que o julgamento teve lugar, cujo resultado os privou de sua fortuna e os condenou a um exílio perpétuo de sua pátria. Encontraram um asilo miserável no chalé na Alemanha, onde os descobri. Félix logo soube que o traiçoeiro turco, por quem ele e sua família haviam suportado opressões inauditas, ao descobrir que seu salvador se via assim reduzido à pobreza e à ruína, tornou-se um traidor ao bom sentimento e à honra e deixará a Itália com a filha, enviando insultuosamente a Félix uma esmola em dinheiro para ajudá-lo, como dizia, em algum plano de sustento futuro. Tais foram os acontecimentos que consumiram o coração de Félix e o tornaram, quando vi pela primeira vez, o mais infeliz de sua família. Ele poderia ter suportado a pobreza e, enquanto essa provação fosse o prêmio de sua virtude, orgulhar-se-ia dela, mas a ingratidão do turco e a perda de sua amada Safi eram desventuras mais amargas e irreparáveis. A chegada da árabe agora infundia nova vida em sua alma. Quando chegaram a Livorno as notícias de que Félix fora despojado de sua riqueza e posição, o mercador ordenou à filha que não pensasse mais em seu amante e que se preparasse para regressar à sua terra natal. A natureza generosa de Safi revoltou-se com tal ordem, ela tentou argumentar com o pai, mas ele a deixou irado, reiterando seu mandado tirânico. Alguns dias depois, o turco entrou apressado no aposento da filha e disse-lhe que tinha motivos para crer que sua residência em Livorno havia sido descoberta e que em breve seria entregue ao governo francês. Consequentemente, alugaram uma embarcação para levá-lo a Constantinopla, cidade para a qual partiria em poucas horas. Tencionava deixar a filha sob os cuidados de um servo de confiança, para que o seguisse mais tarde, a seu bel prazer, levando a maior parte de seus bens, que ainda não haviam chegado a Livorno. Quando ficou sozinha, Safi ponderou em sua mente o plano de conduta que mais lhe convinha adotar naquela emergência. Uma residência na Turquia era-lhe aborrecível, tanto sua religião quanto seus sentimentos a afastavam disso. Por alguns papéis de seu pai que lhe caíram às mãos, soube do exílio de seu amante e aprendeu o nome do lugar onde ele então morava. Hesitou por algum tempo, mas afinal tomou sua decisão. Levando consigo algumas joias que lhe pertenciam e certa soma de dinheiro, deixou a Itália com uma acompanhante, uma nativa de Livorno que, entretanto, entendia a língua comum da Turquia, e partiu para a Alemanha. Chegou em segurança a uma cidade situada a cerca de 20 léguas do chalé de Lacey, quando sua acompanhante adoeceu gravemente. Safi cuidou dela com a mais devotada afeição, mas a pobre moça morreu, e a árabe ficou sozinha, desconhecendo a língua do país e totalmente ignorante dos costumes do mundo. Caiu, porém, em boas mãos. A italiana havia mencionado o nome do lugar para o qual se dirigiam e, após sua morte, a dona da casa em que tinham se hospedado cuidou para que Safi chegasse em segurança ao chalé de seu amante.
Capítulo 15. Tal era a história de meus amados camponeses. Impressionou-me profundamente. Aprendi, pelas imagens de vida social que ela me descortinava, a admirar suas virtudes e a deplorar os vícios da humanidade. Até então eu via o crime como um mal distante, a benevolência e a generosidade estavam sempre presentes diante de mim, incitando em meu íntimo desejo de tornar-me um ator na cena agitada em que tantas qualidades admiráveis eram despertadas e exibidas. Mas, ao dar-te conta do progresso de meu intelecto, não devo omitir uma circunstância que ocorreu no começo do mês de agosto daquele mesmo ano. Certa noite, durante minha habitual visita ao bosque vizinho, onde eu recolhia meu próprio alimento e trazia lenha para meus protetores, encontrei no chão uma mala de couro, contendo várias peças de roupa e alguns livros. Agarrei avidamente o achado e voltei com ele ao meu casebre. Felizmente, os livros estavam escritos na língua cujos elementos eu havia aprendido no chalé. Eram O Paraíso Perdido, um volume das vidas de Plutarco e os sofrimentos do jovem Werther. A posse desses tesouros deu-me um prazer imenso, eu os estudava sem cessar e exercitava minha mente nessas histórias, enquanto meus amigos se ocupavam de suas atividades habituais. Mal posso descrever-te o efeito desses livros. Produziram em mim uma infinidade de novas imagens e sentimentos que às vezes me levavam ao êxtase, mas com muito maior frequência me lançavam na mais profunda depressão. Em Os Sofrimentos do Jovem Werther, além do interesse de sua história simples e comovente, tantos argumentos eram discutidos e tantas luzes lançadas sobre temas que até então me eram obscuros, que nele encontrei uma fonte inesgotável de especulação e assombro. Os modos gentis e domésticos que descrevia, combinados com sentimentos elevados, voltados para algo que ia além do próprio eu, harmonizavam-se perfeitamente com a experiência que eu tinha entre meus protetores e com as necessidades que permaneciam eternamente vivas no meu peito. Mas eu considerava o próprio Werther um ser mais divino do que qualquer outro que já tivesse visto ou imaginado, seu caráter não trazia afetação, e no entanto penetrava fundo. As reflexões sobre morte e suicídio eram feitas de modo a encher-me de admiração. Eu não pretendia julgar o mérito da questão, mas inclinava-me às opiniões do herói, cuja extinção chorei sem compreendê-la inteiramente. À medida que lia, porém, aplicava muita coisa pessoalmente a meus próprios sentimentos e à minha condição. Descobri-me semelhante, ao mesmo tempo, estranhamente diferente dos seres sobre os quais lia e cuja conversação eu escutava. Eu simpatizava com eles, em parte, os compreendia, mas era informe de espírito, não dependia de ninguém e a ninguém estava ligado. O caminho de minha partida era livre, e não havia quem lamentasse minha aniquilação. Minha pessoa era hedionda e minha estatura, gigantesca. O que isso significava? Quem era eu? O que era eu? De onde viera? Qual era meu destino? Essas perguntas voltavam constantemente, mas eu era incapaz de resolvê-las. O volume das vidas de Plutarco que eu possuía continha as histórias dos primeiros fundadores das antigas repúblicas. Esse livro teve sobre mim um efeito muito diferente do produzido por Os Sofrimentos do Jovem Werther. De Werther, com suas imaginações, aprendi desânimo e melancolia, mas Plutarco ensinou-me pensamentos elevados. Ele me ergueu acima da esfera miserável de minhas próprias reflexões, para admirar e amar os heróis de tempos passados. Muitas coisas que li ultrapassavam minha compreensão e experiência. Eu tinha um conhecimento muito confuso de reinos, vastas extensões de terra, rios poderosos e mares sem limites. Mas era totalmente ignorante sobre cidades e grandes aglomerações humanas. O chalé de meus protetores fora a única escola em que eu estudará a natureza humana, mas esse livro me revelou cenas de ação novas e mais poderosas. Li sobre homens ocupados com negócios públicos, governando ou massacrando seus semelhantes. Senti dentro de mim o maior ardor pela virtude e aversão pelo vício. Na medida em que compreendia o significado desses termos, relativos, como os aplicava, apenas ao prazer e à dor. Levado por esses sentimentos, fui naturalmente conduzido a admirar os legisladores pacíficos, Numa, Salã e Licurgo, de preferência Rômulo e Teseu. A vida patriarcal de meus protetores fazia com que essas impressões criassem raízes firmes em minha mente. Talvez, se meu primeiro contato com a humanidade tivesse sido proporcionado por um jovem soldado, ardendo por glória e sangue, eu teria sido imbuído de sensações diferentes.
Mas Paraíso Perdido despertou emoções diversas e muito mais profundas. Eu o lia, como ler os outros volumes que haviam caído em minhas mãos, como uma história verdadeira. Ele movia todos os sentimentos de assombro e reverência que a imagem de um Deus onipotente guerreando contra suas criaturas era capaz de despertar. Eu frequentemente relacionava as várias situações, na medida em que sua semelhança me impressionava, com minha própria condição. Como Adão, eu parecia não estar ligado por laço algum a nenhum outro ser existente, mas, em tudo mais, seu estado diferia profundamente do meu. Ele saíra das mãos de Deus como uma criatura perfeita, feliz e próspera, guardado pelo cuidado especial de seu Criador, podia conversar e adquirir conhecimento com seres de natureza superior, mas eu era desgraçado, impotente e solitário. Muitas vezes considerei Satanás o símbolo mais adequado de minha condição, pois, frequentemente, como ele, quando contemplava a felicidade de meus protetores, o fel amargo da inveja subia em meu coração. Outra circunstância reforçou e confirmou esses sentimentos. Pouco depois de minha chegada ao casebre, descobri alguns papéis no bolso da roupa que eu havia retirado de teu laboratório. No começo, negligenciei-os, mas, agora que era capaz de decifrar os caracteres em que estavam escritos, comecei a estudá-los com diligência. Era o teu diário dos 4 meses que precederam minha criação. Nesses papéis descrevias minuciosamente cada passo que deste no progresso de tua obra. Essa história misturava-se a relatos de acontecimentos domésticos. Sem dúvida, recordas-te desses papéis. Aqui estão eles. Em cada linha, tudo que se refere à minha origem maldita é exposto, toda a sequência daquelas circunstâncias repugnantes que a produziram é colocada à vista. A descrição mais minuciosa de minha pessoa odiosa e repulsiva é dada em linguagem que retrata teus próprios horrores e torna os meus indeléveis. Senti náusea enquanto lia. Odioso dia em que recebi a vida, exclamei em agonia. Maldito Criador! Por que formaste um monstro tão hediondo que até tu te afastaste de mim com repulsa? Deus, por compaixão, fez o homem belo e atraente, à sua própria imagem, mas minha forma é um tipo imundo da tua, ainda mais horrível exatamente por causa dessa semelhança. Satanás tinha companheiros, demônios iguais a ele, para admirá-lo e encorajá-lo, mas eu sou solitário e aborrecido por todos. Essas eram as reflexões de minhas horas de desalento e solidão, mas, quando contemplava as virtudes dos camponeses, suas disposições amáveis e benevolentes, eu convencia a mim mesmo de que, quando viessem a conhecer minha admiração por suas qualidades, se compadeceriam de mim e ignorariam minha deformidade física. Poderiam eles fechar sua porta a alguém que, por mais monstruoso que fosse, lhes suplicasse compaixão e amizade? Resolvi, ao menos, não desesperar, mas preparar-me de todos os modos para uma entrevista com eles que decidiria meu destino. Adiei essa tentativa por mais alguns meses, pois a importância que atribuía a seu êxito inspirava-me um pavor intenso de fracassar. Além disso, percebia que meu entendimento se aprimorava tanto a cada dia de experiência, que eu relutava em iniciar tal empreendimento antes que alguns meses adicionais aumentassem ainda mais minha sagacidade. Várias mudanças, nesse meio tempo, ocorreram no chalé. A presença de Safi espalhava felicidade entre seus habitantes, e notei também que ali reinava agora um grau maior de abundância. Félix e Ágata passavam mais tempo em diversões e conversas e eram auxiliados em seus trabalhos por criados. Não pareciam ricos, mas estavam satisfeitos e felizes, seus sentimentos eram serenos e pacíficos, enquanto os meus tornavam-se, a cada dia, mais tumultuados. O aumento de conhecimento apenas me revelava com mais clareza quão miserável para eu era. É verdade que eu alimentava esperança, mas ela desaparecia quando via minha figura refletida na água ou minha sombra ao luar, tão frágil e inconstante quanto aquelas imagens. Esforcei-me por esmagar esses temores e fortalecer-me para a prova que decidirá submeter-me dentro de alguns meses, e, às vezes, permitia que meus pensamentos, livres de qualquer freio da razão, vagassem pelos campos do paraíso e ousava imaginar criaturas amáveis e belas que simpatizassem com meus sentimentos e aliviassem minha tristeza. Seus rostos angélicos pareciam exalar sorrisos de consolação. Mas tudo não passava de um sonho, nenhuma Eva suavizava minhas dores nem partilhava meus pensamentos, eu estava sozinho. Lembrei-me da súplica de Adão a seu Criador. Mas onde estava o meu
Ele me abandonara, e, na amargura de meu coração, eu o amaldiçoei. Assim passou o outono. Vi, com surpresa e pesar, as folhas apodrecerem e cair, e a natureza reassumir o aspecto árido e desolado que apresentará quando pela primeira vez contemplei os bosques e a formosa lua. Contudo, eu não me importava com a aspereza do tempo, minha constituição era mais apta a suportar o frio que o calor, mas meus maiores deleites eram a visão das flores, dos pássaros e de todo o alegre adorno do verão. Quando esses me abandonavam, voltava-me com ainda mais atenção para os camponeses. A felicidade deles não diminuía com a ausência do verão. Eles se amavam e se compadeciam uns dos outros. Suas alegrias, dependendo mutuamente, não eram interrompidas pelos acidentes que aconteciam ao redor. Quanto mais eu os via, maior se tornava meu desejo de reclamar sua proteção e sua bondade. Meu coração ansiava por ser conhecido e amado por aquelas criaturas amáveis. Ver seus doces olhares dirigidos a mim com afeição era o limite máximo de minha ambição. Eu não ousava imaginar que os voltariam para longe de mim com desprezo e horror. Os pobres que batiam à sua porta nunca eram repelidos. É verdade que eu pedia tesouros maiores do que um pouco de comida e descanso, eu exigia bondade e simpatia, mas não me julgava inteiramente indigno disso. O inverno avançava, e um ciclo completo de estações havia transcorrido desde que eu despertara para a vida. Minha atenção, naquele momento, estava dirigida exclusivamente ao plano de introduzir-me no chalé de meus protetores. Revolvi muitos projetos, mas finalmente decidi entrar na habitação quando o velho cego estivesse sozinho. Eu tinha sagacidade suficiente para perceber que a monstruosa deformidade de minha pessoa era o principal motivo de horror para aqueles que me haviam visto. Minha voz, embora áspera, nada tinha de verdadeiramente terrível. Supus, portanto, que, se na ausência dos filhos eu conseguisse conquistar a boa vontade e a intercessão do velho de Lacey, talvez, por seu intermédio, viesse a ser tolerado por meus protetores mais jovens. Certo dia, quando o sol brilhava sobre as folhas vermelhas que cobriam o chão e espalhava alegria, embora recusasse calor, Safi, Agatha e Félix partiram para um longo passeio pelo campo, e o velho, a seu pedido, foi deixado sozinho no chalé. Quando os filhos se foram, ele pegou a guitarra e tocou várias melodias tristes, porém doces, mais doces e melancólicas do que eu jamais o ouvirá executar. A princípio, seu semblante iluminou-se de prazer, mas, à medida que continuava, pensamentos sombrios e tristeza tomaram seu rosto. Por fim, deixando o instrumento de lado, sentou-se mergulhado em reflexão. Meu coração bateu acelerado. Aquela era a hora e o momento de prova que decidiriam minhas esperanças ou realizariam meus temores. Os criados haviam ido a uma feira nas imediações. Tudo estava silencioso dentro e fora do chalé. Era uma excelente oportunidade. Ainda assim, quando tentei executar meu plano, as forças faltaram-me aos membros, e desabei ao chão. Ergui-me de novo e, reunindo toda a firmeza de que era capaz, removi as tábuas que havia colocado diante de meu casebre para ocultar meu refúgio. O ar fresco reanimou-me e, com determinação renovada, aproximei-me da porta do chalé. Bati. "Quem está aí?" disse o velho. "Entre." Entrei. "Perdoe esta intromissão", disse eu, "sou um viajante que precisa de um pouco de descanso. Ficaria imensamente grato se o senhor me permitisse ficar alguns minutos junto ao fogo." "Entre", disse de Lacey, "e tentarei, na medida do possível, aliviar suas necessidades. Mas, infelizmente, meus filhos estão fora, e, como sou cego, temo que me seja difícil conseguir alimento para você." "Não se incomode, meu bondoso anfitrião, tenho comida, é apenas de calor e descanso que preciso." Sentei-me, e seguiu-se um silêncio. Eu sabia que cada minuto me era precioso, mas permaneci indeciso sobre como iniciar a conversa, quando o velho se dirigiu a mim. "Pelo seu modo de falar, estrangeiro, suponho que seja meu compatriota, é francês." "Não, mas fui educado por uma família francesa e entendo apenas essa língua. Agora estou a caminho de reivindicar a proteção de alguns amigos, a quem amo sinceramente e cujo favor espero obter." "Eles são alemães?" "Não, são franceses." "Mas mudemos de assunto. Sou uma criatura infeliz e abandonada, olho em torno de mim e não tenho parente nem amigo sobre a terra. Essas pessoas amáveis às quais me dirijo nunca me viram e pouco sabem a meu respeito. Estou cheio de temores,
pois, se fracassar junto a elas, serei para sempre um proscrito no mundo. Não se desespere. Ser privado de amigos é de fato ser infeliz, mas o coração dos homens, quando não é influenciado por algum interesse evidente, é cheio de amor fraternal e caridade. Confie, portanto, em suas esperanças, e, se esses amigos forem bons e amáveis, não perca a confiança. Eles são bondosos, são as criaturas mais excelentes do mundo, mas, infelizmente, estão cheios de preconceito contra mim. Tenho boas disposições, minha vida tem sido até aqui inofensiva e, em certa medida, benéfica, mas um preconceito fatal obscurece-lhes a visão e, onde deveriam ver um amigo sensível e afetuoso, enxergam apenas um monstro detestável. Isso é realmente lamentável, mas, se você é de fato inocente, não pode desfazer esse engano. Estou prestes a tentar essa tarefa, e é por isso que sinto terrores tão esmagadores. Amo ternamente esses amigos, tenho, sem que o saibam, vivido por muitos meses em hábitos diários de bondade para com eles, mas acreditam que desejo prejudicá-los, e é esse preconceito que busco vencer. Onde residem esses amigos? Aqui por perto. O velho fez uma pausa e então prosseguiu: se você confiar em mim, sem reservas, os detalhes de sua história, talvez eu possa ser útil em dissipar tais enganos. Sou cego e não posso julgar seu semblante, mas há algo em suas palavras que me persuade de sua sinceridade. Sou pobre e exilado, mas terei verdadeiro prazer em ser útil, de qualquer maneira, a uma criatura humana. Excelente homem! Agradeço-lhe e aceito sua oferta generosa. Por essa bondade o Senhor me ergue do pó, e confio em que, com sua ajuda, eu não seja expulso da sociedade e da simpatia de seus semelhantes. Que o céu o impeça disso. Ainda que fosse realmente culpado, tal condição só o lançaria no desespero, e não o conduziria à virtude. Eu também sou infeliz, minha família e eu fomos condenados embora inocentes, julgue, portanto, se não posso sentir por suas desgraças. Como poderia agradecê-lo, meu melhor e único benfeitor? É de seus lábios que ouço pela primeira vez palavras de bondade dirigidas a mim, serei para sempre grato, e sua humanidade presente me garante o êxito junto daqueles amigos que estou prestes a encontrar. Posso saber o nome e a residência desses amigos? Hesitei. Aquele, pensei, era o momento decisivo, que me roubaria ou concederia felicidade para sempre. Lutei, em vão, para reunir firmeza suficiente para responder, mas o esforço destruiu todas as forças que me restavam, deixei-me cair na cadeira e irrompi em soluços. Nesse instante, ouvi os passos de meus jovens protetores. Não tinha um momento a perder, agarrando a mão do velho, exclamei: é agora o momento. Salve-me e proteja-me. O senhor e sua família são os amigos que busco. Não me abandone na hora da provação. Grande Deus, exclamou o velho. Quem é você? Nesse momento, a porta do chalé se abriu, e Félix, Safi e Ágata entraram. Quem poderia descrever o horror e a consternação deles ao me verem? Ágata desmaiou, e Safi, incapaz de socorrer a amiga, correu para fora do chalé. Félix avançou e, com força sobrenatural, arrancou-me de junto do pai, a cujos joelhos eu me agarrava, um transporte de fúria, lançou-me ao chão e golpeou-me violentamente com um bastão. Eu poderia tê-lo dilacerado membro a membro, como o leão estraçalha a gazela. Mas meu coração afundou dentro de mim, como tomado por uma amarga náusea, e me contive. Vi-o prestes a repetir o golpe quando, vencido pela dor e pela angústia, abandonei o chalé e, na confusão geral, escapei despercebido de volta ao meu casebre.